Pois bem, estamos ao vivo não, estamos gravando, né, brincadeira, mas não poderia iniciar o meu primeiro podcast, não sei nem se eu chamo de podcast, mas inclusive não tem nome ainda, eu estava falando contigo antes da gente iniciar essa gravação, né, como é que ia chamar, se ia chamar quarto podcast ou quarto de cima, porque a gente está no quarto aqui do andar de cima da minha casa e estou utilizando esse espaço para, assim como eu utilizo para receber os amigos, você hoje está aqui, agora eu estou utilizando para gravar vídeos e vamos ver no que dá, né? Então, por enquanto, tá quarto podcast. O que você acha? Ó, eu acho legal pra caramba. Eu ainda voto no quarto de cima. Quarto de cima também pode ser uma boa. Porque a galera... Gente, aqui é um lugar que o Pedro nos recebe os amigos e com muito carinho. Então, eu me identifico muito. Acho que todos aqueles que vêm à tua casa vão se identificar muito com o quarto de cima. Mas, acho que depois você pode até lançar numa enquete para perguntar à galera o que eles acham. Qual o nome que poderia Pois rolar? é, né? Vamos utilizar o canal do Davidson, que é mais popular que o meu, mas, cara, que bom que você tá aqui. E eu tenho uma curiosidade para te dizer. A gente tá fazendo o nosso primeiro vídeo, você é o meu primeiro convidado, e o meu primeiro vídeo de todos, mas é uma coincidência porque você é o primeiro artista católico que eu toquei, de todos. Sério, Eu acho cara, que antes uau. mesmo da Banda Bom Pastor, que lá para 2007, o Rafinha, né, o Rafael Pereira, tinha me chamado para ser meio que sub dele em alguns shows lá no Rio. Que eu já estava no Shalom desde 2004, 2005, mais ou menos. Aí eu acho que, se eu não me engano, foi aquele primeiro Acampus do Rio, que eu Uau. te peguei no aeroporto. E aí, primeiro artista católico sério, assim, vou tocar com alguém, entendeu? E teve outras primeiras vezes, eu acho que a minha primeira produção musical foi contigo também, aquele Fogo Abrasador. Sim, Fogo Abrasador com a Olivia Que a gente Ferreira. estava falando hoje mais cedo, inclusive. Sim. E então, naturalmente, você é o primeiro Uau. convidado. Eu fico muito honrado por ser o primeiro, né? E quando, é legal quando você estava perguntando sobre o nome, eu lembrei também que começamos a gravar, a Marte Mais foi no quarto da tua casa lá no Rio de Janeiro. Exatamente, cara. Então achei muito interessante isso e eu acho muito legal porque esse vídeo teve um impacto que a gente não esperava. Eu lembro que você já tinha toda a aparelhagem e você fez o convite, falou assim, vamos gravar. Eu falei assim, bora gravar. Inclusive, você estava lá em casa uns dias, né? Sim. E aí, a gente gravou esse Amarte Mais e tentou gravar uns outros dois, tipo Amazing Grace e tal. Sim. Engraçado que o Amarte Mais, o André casou com essa música. Que ele estava... o André e a Natane, o André Cavalcante... Uau. Eles estavam procurando uma música que servisse de entrada, ou canto de entrada, eu não sei, entrada noiva, não sei qual foi a ocasião. E aí a Natane, se eu não me engano, achou essa música, o André. Essa gravação, tua lá em casa, na Gávea. E aí ela, cara, essa música é linda e tal, vamos com essa. Eu não sei se eles tocaram a gravação ou se eles deram para alguém tocar, algum músico tocar e tal. Nossa, mas que foi legal. em cima dessa. E eu nem conhecia André na época. Porque acho que eles casaram em 2009, não sei. E aí, mais ou menos nessa época, eu tava só com o Rafinha produzindo as coisas, a gente tinha produzido Fogo Abrasador, o Tomé e tal. E uma vez eu cheguei pro Rafinha e falei, eu tô precisando gravar um baixo. E ele, cara, vai no Guga. Então, Guga, esse nome, entendeu? Eu não sabia ainda quem era. E aí, o Guga lá no estúdio do Guga, na casa do Guga, lá em Bradipina, não sei o quê. E conheci o Guga, só que quando no começo, em 2008, por aí, eu não tinha André na história ou o André nunca estava lá, entendeu? Então eu conheci o Guga antes e fiz uma gravação e tal. Depois vi André pouco. A gente só foi começar a trabalhar junto direto só quando eles foram para o Rio Mar, em 2012. Eu tinha feito um negócio antes, em 2011 e tal, mas... Sim. E o negócio foi progredindo, só que é engraçado como Deus faz as coisas, porque eu, através de um, vai conhecendo o outro e tal. Hoje eu não vivo sem eles. Antes eu era cliente deles no Rio Mar. Depois a gente foi vendo que o negócio era mais do que isso, foi se tornando uma amizade. Hoje a gente trabalha junto, é sócio, tem estúdio, tem a produtora junto, né, a fábrica. E eu tenho a alegria de ser produzido por vocês. Isso. Poxa, aí, pô. Alegria nossa, cara. Falar nisso, como é que foi de viagem? Uau. Chegou bem?
Viagem foi boa, graças a Deus. Foi um pouco intensa, né? Porque muitas vezes para a gente abraçar as missões, né? A gente tem que estar disposto a nos consumir por inteiro, né? Então a gente vai faz as viagens longas com várias conexões, avião, estrada, e isso nos consome, mas a gente fica feliz. Eu tô cansado, mas tô feliz. Eu tava em Cícero Dantas, que é o interior da Bahia. Bahia. Que dá mais ou menos umas 4 horas e meia de Salvador, mais ou menos. E eu fui lá, o povo é maravilhoso, muito acolhedor. Né? Você não cansa de viajar, não? Eu sei Cara, que assim, é o teu chamado e tal, mas tô dizendo, não dá cansa, não pira, com certeza, com certeza. Já teve momentos de eu sair de casa assim com desejo de ficar. Porque é tão intenso. Às vezes muitas vezes eu chego em casa, chego na segunda, viajo na quarta, viajo na quinta, fico 2 dias em casa, às vezes viajo, fico uma semana fora, né? Então, a gente fica com saudade de casa. E o corpo também, ele dá respostas. A cabeça também dá respostas, né? Então, eu acho que todos nós, a gente passa por esse momento, desejo de ficar. O desejo de ficar em casa, o desejo de ficar com a família, o desejo de sair com os amigos, né? Sim. Mas E você se mudou da casa da tua família, tem uns 4 anos, né, que você foi pro Rio. Tem 5 anos. 5 anos que eu saí de Belo Horizonte. Rio de Janeiro é o primeiro lugar que eu mudei, o primeiro lugar que eu morei fora de Belo Horizonte. 2015, né? Sim, 2000 não, foi... Porque foi logo quando eu vim para Fortaleza. Não Sério, foi na mesma época? Inclusive... Ou você foi um pouco antes pro Rio? Eu fui um pouquinho antes. Mais ou menos 4 anos e meio por aí, quase 5, né? Por aí. Sim. Não, porque eu tô nessa ida e volta de Fortaleza pro Rio, porque a fábrica é no Rio. Eu produzo lá com o pessoal, mas moro em Fortaleza, porque minha esposa, a família dela é aqui, e meus filhos se dão bem aqui, o Shalom é aqui, a sede, né? Mas eu fico contando, caramba, já tô há 4 anos, que eu mudei em 2015, né? Aí eu não sabia se você tinha ido em 2014 pro Rio, mas foi um pouquinho antes da mudança. Foi meados. Eu lembro que eu também fiquei hiper mega chateado contigo, porque o Pedro foi a pessoa que falou assim, vai pro Rio, vai pro Rio. Aí eu mudei pro Rio e ele veio pra Fortaleza. Agora você vai mudar por causa de mim também? Infeliz daquele que põe a sua confiança em outro homem. Tá bom, Pedro, tá bom. Entendeu? Tá bom. Cara, mas você se sente em casa no Rio? Muito. Depois desses anos, né? Muito, muito, muito. Eu fui muito abraçado pelo povo carioca. Né? Eu acho que não somente pelo fato da minha família Shalom também estar no Rio de Janeiro, mas também tem amigos, né? Inclusive você, que me abraçaram muito, que me incentivaram muito. E eu fui vendo que Deus me conduzia realmente para o Rio de Janeiro. Me conduzia para o Rio de Janeiro. Eu passei por um processo de me acomodar, me acostumar, porque, afinal de contas, eu sou mineiro, Sim. de Belo Horizonte, né? E ir para uma outra cultura é chocante. Apesar de eu viajar muito e não ficar muito preso, mas eu passei por um processo difícil que foi de adaptação. E o povo carioca me abraçou de tal forma, né? Os amigos que eu fiz, os novos amigos também que eu fiz, que fizeram com que eu me adaptasse com mais tranquilidade, né? E hoje, encarar o Rio de Janeiro como minha casa, Sim. o meu povo. Mas como é que foi a saída de casa? Foi difícil o pessoal lá, para você também? Não, com certeza, porque minha vida tá lá, minha família tá lá. Então, quando eu disse que eu iria me mudar, né? A minha mãe foi a primeira a sentir, né? Ainda mais que foi mudando para o Rio de Janeiro, que é um lugar que, infelizmente, é tão marcado por uma mídia que amedronta, né? E acho que quando a gente conhece o Rio de Janeiro de verdade... Justamente, o pessoal que não é do Rio acha que acha terror, que você está assim. indo para... Você vai ser morto, você vai lá é muito violento e tal. E estou no Rio de Janeiro há quase 5 anos, feliz da vida. Inclusive, eu pude conhecer o Rio de Janeiro quando eu ia muito na tua casa. Sim. Eu pude ver uma outra vertente do Rio de Janeiro. Né? Então, eu sou muito feliz. Fiquei muito, muito, muito bem acolhido pelo povo carioca. Mas você chegou a ver, assim, nesse tempo, violência? Porque o pessoal de fora, quando chega,
caramba, que sai do aeroporto, né? Aqui é a linha vermelha, será que não vai ter troca de tiro e tal? Você já chegou a ver coisa assim lá? Eu já vi porque eu nasci no Rio, né? Mas só Então, que não é eu tanto já vi, quanto eu já dizem. vi algumas situações, mas por incrível que pareça, claro que a gente sente medo, principalmente que foi próximo do. Foi pouco tempo depois que eu me mudei. E eu via coisas que eu só via pela TV, né? Ah, sim. E pude ver isso de perto, mas isso não me colocou medo. É É. tanto que eu falo assim, gente, se eu tivesse condições tranquilas, eu iria firmar minha vida ali, no Rio de Janeiro. Sim, e acabou Firmar minha firmando, vida. então, né? Sim. Aquilo ali não me amedrontou a ponto de falar assim, eu vou sair do Rio. Não, de Mas forma hoje alguma. você quer continuar no Rio? Já pensou em sair? Não, quero continuar no Rio de Janeiro. Até o senhor falar assim, não, meu filho, É. vá. Da mesma forma que o senhor falou assim, não é aqui que eu quero que você crie raiz, lá em Belo Horizonte, que me fez mudar para o Rio de Janeiro. Se Deus falar Mas assim, não é custou, hein? aqui, Eu vou te falar que custou. custou, foi muito. Foi muito papo, muita gente, muito Will de Fábio, muita gente querendo. Não, não é só você, não é muita gente mesmo, muita Não era, mas era gente. interessante como Deus assim deve ter falado pra você. Vai pro Rio, assim, sei não. Aí tá bom, eu vou pedir pra fulano falar contigo, depois eu vou pedir pra ciclano, depois eu vou pedir pra. Cara, mas só que Até que o negócio. mas o que o que esbarrava em mim é o medo. Eu era uma pessoa muito medrosa para abraçar coisas novas. Eu tinha muito medo de não dar certo, medo dos julgamentos das pessoas. Isso que me afugentou durante muito tempo. Eu sempre quis morar sozinho. Eu sempre quis ter a minha vida. Só que eu sempre fui afugentado pelo medo, medo de não dar certo, medo do que as pessoas iam dizer. Eu acho que o pior medo é da velha colocação. Eu disse que não ia dar certo. Ah, sim. Isso, pra mim, me abalava tremendamente. Mas e o custo de vida é diferente de BH para o Rio? Com certeza, com certeza. A vida carioca é completamente diferente. O jeito de lidar com a vida, o jeito de lidar com o dia a dia é completamente diferente, né? O É mais carioca é caro? mais caro, com certeza. É bem exigente, né? Bem exigente. Mas assim, Mas Belo Horizonte é uma cidade grande, movimentada também, né? é uma capital. Porque eu lembro que. É uma Eu capital. conheço pouco de Minas, mas assim, eu lembro que JF, na época que eu ia lá, era o Juiz de Fora, né? Tinha pouca coisa, então eu achava graça que o pessoal de lá dizia. Aqui o pessoal se arruma para ir pro shopping, porque não tinha. Era um shopping, não tinha nada e tal. Na época, eu não sei como é que tá hoje, né? Mas e aí eu ficava vendo os contrastes, né? E o engraçado é que era tipo 2 horas do Rio de carro, assim. Mas era diferentona a vida, porque realmente não tinha muito. E eu, bitolado de Rio de Janeiro, sem entender que existem, né? Existiam diferenças de lugares e tal. Eu ficava, caramba, o pessoal se arruma pra ir pro shopping, porque. Mas era o que tinha, né? Só Mas, que Belo cara, mas Horizonte não só é que eu vou assim, dizer né? pra você, não, nós ainda continuamos arrumando para ir pro shopping, né? Porque a cultura é diferente do carioca. Carioca coloca o Nossa, vai de chinelo, chinelo, bermuda. chinelo, bermuda, vai pra tudo que é canto, vai pra esse restaurante, tá bem. Mas o jeito mineiro de ser, a gente vai pronto Pois é. pra ir pro shopping, pra ir pra encontrar com os amigos, a gente vai E bem lá é mais vestido. friozinho que o Rio, né? Assim, também Sim, rola sim, mais sim. assim de botar um casaco no Rio. Eu não Tá, lembro. mas não é constante, não. Não Agora é tem feito constante. frio no Rio, mas a vida toda era um negócio assim, eu nem me lembro de ter posto um casaco, era raro e tal. E eu quando vim pra Fortaleza, no começo era sandália, era chinelo e bermuda, pra tudo quanto é quanto. Aí depois eu comecei a perceber que as pessoas não costumam aqui também, né? Apesar de ser uma cidade muito mais quente. Uhum. Mas acho que é cultural essa coisa, Sim, né? é totalmente questão de cultura. Você ir, por exemplo, ir no shopping em Belo Horizonte de chinelo não é algo normal. Tem pessoas que vão, mas não é algo normal. Normalmente a gente vai, coloca um sapato, tal, e vai. Entendeu? E normalmente é assim. É realmente uma questão cultural. Agora, outra parada totalmente diferente, outro assunto, só pra quebrar aqui. Fala. Como é que foi o início, a música pra você? Você, de criança, já sabia? Você já tinha, assim, uma vontade de cantar, de música? Ou como é que você foi descobrindo isso? Eu canto desde os 5 anos de idade. Comecei a cantar no jardim de infância. E sempre projetei minha vida para ser um artista. Eu gostava, assim, ainda gosto de músicas internacionais, mas quando criança eu gostava de dublar.
Então eu colocava música, pegava ali um desodorante, alguma coisa, colocava como microfone e ficava diante do espelho, dublando e tal. Mas molequinho, que idade mais ou menos? Mulher com 5 anos de idade, com 10 anos de idade. Na mesma época que eu comecei também a... Já gostava de piano e tal com 2, mas aí apareceu um piano lá em casa, eu tinha uns 5, assim. Não, mas a música é apaixonante, né? A música é apaixonante. E no mesmo período, eu fiz participações em programas de rádio em Belo Horizonte. Porque você já cantava muito, assim, moleque? Eu gostava de cantar, né? Por exemplo, quando eu cantei no Jardim de Infância, todos gostaram, né? E a minha família, se não me engano, acho que foi a minha família que disse vai. Mas você já tinha vozeirão poderoso ou normal? Eu era criança, cara, mas... Então, o que você tem hoje, você adquiriu com estudo? Com ou estudo. Você acha que é mais natural de ter um vozeirão e tal? Não, eu acho que isso aí é um complemento. Eu acho que a gente nasce com facilidades. Sim. Eu falo com as pessoas que, às vezes, as pessoas se escondem com a palavra dom. Se a pessoa tem um dom, é assim. Se a pessoa que não tem um dom, ela não... Não. Eu acho assim, as pessoas que têm o dom, vamos colocar dessa forma, né? São as pessoas que têm facilitadores. Mas se a pessoa não trabalhar esses facilitadores, uma pessoa que não tem o dom, como as pessoas colocam, passa essas pessoas tranquilamente. Porque existe a parte de acomodação. Né? Com certeza. O cara que não tem um dom nenhum, ele não vai para lugar nenhum também, né? Se a pessoa não der passo. Não, a minha teoria é a seguinte, o cara que tem 0 aptidão, aí ele não vai conseguir nem querer iniciar. Então ele tem que ter uma inclinação para aquilo. A inclinação, eu acho que pelas experiências, pela experiência que eu tive, né, que eu dei aula, né, então, assim, o meu processo foi com desejo, com facilitadores, com desejo de crescimento, porque eu tinha uma meta da minha vida de ser artista mesmo, e as minhas referências todas tiveram um processo, inclusive dentro da igreja, começaram cantando no coral, e ali se desenvolveram e saíram e se tornaram referências para todo mundo. E eu queria isso também, entendeu? Então eu queria isso. Então eu comecei o quê? A querer crescer, a querer amadurecer, a querer sugar tudo aquilo que eu poderia para alcançar aquilo que eu queria. Você queria sempre ser artista cristão ou quis ser secular? Nunca pensei em ser artista cristão. Porque eu não tinha referência na época, eu não tinha referência de artistas cristãos. Você ia para a igreja, mas você não queria cantar na igreja? Não, eu cantava na igreja, porém nunca pensei em firmar como artista da igreja. Uma carreira lá, né? Não, nunca pensei não. Eu sempre cantei, eu lembro que eu cantava os salmos, cantava o ato penitencial na minha paróquia, lá em Belo Horizonte, tal. Já tive uma banda com os amigos do grupo de jovens lá de Belo Horizonte. Só que a banda durou pouco, porque os meus amigos estavam fazendo pré-vestibular. Então, ou você fazia o pré-vestibular, ou você cantava, ou você, né, fazia música. Aí a gente parou, né? Então a gente cantava um monte de música. Então, para falar assim que houve um crescimento, eu comecei a frequentar vários corais, né? E com maestros e uma maestrina fantástica, que inclusive o maestro Edson de Oliveira, que foi o meu primeiro professor de técnica vocal, e ele é um maestro que cuidava tanto do repertório, quanto ele cuidava também das vozes. Então isso foi fazendo crescer em mim um cuidado com a minha voz, né? De ter atenção, né? De ter carinho com aquele instrumento, que é um instrumento muito sensível. Mas ele foi teu professor de canto, então? E professor de canto. Né? Foi o meu primeiro professor de canto. Aí te ajudou a entender como é que funciona? Ajudou a entender, ajudou a crescer no conhecimento da minha voz, no cuidado com a minha voz. Eu falo para todos assim, se a minha voz ela está presente até hoje, passou por ele. Porque tem coisas que eu carrego no meu cuidado com a voz que eu aprendi com ele há anos e anos atrás. Eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos. Foi quando eu comecei. Lembro que uma vez eu te vi com um balde d'água e uma mangueira. Também não era um balde, camarim. Não, né, era um troço enorme. Não, depois você diminuiu, mas acho que a primeira vez... será que eu tô enganado? Tá enganado, assim, não era um balde, não. E assim... Não era, não?
Não, não era um balde, não, mas era realmente. Ali é uma garrafa técnica. d'água era o quê? Ali era um potinho, porque eu tinha que usar o que eu tinha. Não, mas né? o que eu não vi... era um balde. Não. A gente tem que Então deixar eu aqui bem sonhei. claro que não é. Você sonhou, você bateu a cabeça. Não, tá. Você Porque bateu, eu fiquei teve impressionado tilt. que a pessoa leva um troço enorme. Não sei se você arrumou na hora lá um backstage de show que a gente ia tocar em algum lugar. Não, eu já fiz muita doideira. Os meus aquecimentos são bem Bom, doidos. o Guilherme do Missionário eu vi ele fazendo isso, só com um copinho assim. Sim, porque Canudo. na verdade é uma técnica usada para aquecimento. Porque dá uma forçada assim na... Porque na verdade ali a gente está estimulando a vibração da prega vocal sem correr o risco de, às vezes, a gente estar em lugares muito barulhentos. Então, quando você está com esse instrumento, faz com que a exigência da vibração não seja voltado com os decibéis, que são absurdos. Quando a gente faz um aquecimento, quando você canta, quando você sim. fala, muito barulho, quando você vê, você está forçando, sobrepor, né? você está forçando a tua voz para a tua voz sair. Então, isso é muito prejudicial. Entendi. Fui conferir ali para ver se estava tudo certo. Mas, ok. E aí, o que é que você estava falando mesmo? Ah, do aquecimento. Sim, sim. E o que eu ia te perguntar é o seguinte, como é que você faz uma comparação entre... Se é justo comparar, né? Mas, Ai, meu Deus, porque são duas produções à fábrica. O CD Desperta e esse novo que está saindo, que eu não sei porque cargas d'água você estão lançando só um de cada vez, só para me matar de nervoso. Porque eu já ouvi. A gente já entregou esse álbum ano passado. Não, eu tô com ele todo no meu celular. Desesperado. Eu Gente. falei Ouvindo com o Bruno, todos os dias. Eu falei com o Bruno Camurati outro dia, cara, tua música tá sensacional. Ele, deixa eu ouvir. Eu falei, não posso. Segredo de Estado. Eu quase que eu falei, tá, eu vou te passar. Eu falei, não, mas não posso. Ele, não, espera. Quando lançar eu ouço também. Graças a Deus, que você não vai ficar tentado pra mandar pra ele. Mas, cara, assim, você acha que funciona mais lançar um de cada vez hoje em dia? Ou joga tudo, tem gente que faz assim? Você acha que depende do artista? Como é que é? Cara, a princípio eu fiquei questionando, com certeza, porque eu sempre, todos os CDs que eu gravei até hoje, sempre foram, gravou, lançou, tudo. Isso, né? Lançou acho que é porque eu sou meio old school também, eu acho que tem que ser... Cara, talvez, mas pra mim, assim, pela resposta que eu tô recebendo do povo, eu acho que, apesar de muitos falam assim, e aí, quando é que vai ser a próxima? Quando é que vai ser a próxima? Porque eu já aprendi a outra. É justamente isso que é legal. Porque vai lançando aos poucos, as pessoas vão adquirindo o produto, vão ouvindo, vão aprendendo, tal, e passa a outra, eles já estão sabendo todas. Quando vê, eles já estão mergulhados em todas as músicas. Justamente. Aí a pessoa, pelo menos, ela vai absorvendo uma de cada vez. Se você lança 12, 14 faixas de uma vez, sim, existe muito mais o risco da pessoa ficar concentrada em 3. Tem 10, concentra em 3. Né? Então, assim, eu comecei a pensar dessa forma também. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. O meu desejo era apertar Enter e lançar tudo. Não, mas... Eu tô assim há 7 meses, sei lá. Cara, eu acho que... com o feedback que eu tenho recebido das pessoas com relação às músicas, pessoas já elegendo como a música que tá ajudando, né, as ajudando a rezar. Isso, para mim, poxa, é a finalidade do trabalho, fazer com que a pessoa ela reze, fazer com que a pessoa ela tenha uma experiência com Deus e saber que dessa forma que está sendo lançada, a pessoa está tendo essa experiência e está elegendo essa música e compartilhando essa música. Poxa, isso me deixa muito feliz e me dá mais vontade de vamos continuar, vamos lançando e até o seu falar assim, não, agora lança tudo. A gente lança tudo. Mas funciona só áudio ou você acha que tem que ter sempre um clipe ligado? Pra mim, eu sempre quis gravar clipes. Sim. Sempre, desde a minha infância. Eu lembro que eu assistia os programas que tinha quadros que mostravam o artista preparando o seu trabalho. Sim. E eu sempre falava assim, uau, deve ser 10 demais. E via os clipes. Né? Tinha uma TV que mostrava todos os clipes de todos os artistas. Eu achava o máximo. Eu falava assim, uau, eu queria um dia fazer um clipe. Então, pra mim, hoje... é uma alegria estar gravando. E eu vejo que o movimento hoje lançou música, lança clipe também. Porque as pessoas hoje têm necessidade de ouvir e ver.
Aí não funciona mais, você acha, ou ainda funciona um pouco no nosso mercado, só áudio? Cara, eu acho que funciona também só o áudio. Tem gente que tem CD ainda, né, no mercado católico. É uma Não, coisa eu gosto que de CD. eu não sei nem como é que eu faço pra tocar. Eu não tenho mais. Eu gosto É sério, de eu só CD. tenho um aparelho de DVD na sala que a gente nem tá ligado na tomada. Agora, o computador não tem, no carro não tem. Não, hoje a maioria dos equipamentos não tem mais toca CD, né? Você tem. Eu Bom, tenho. Eu tenho toque CD, eu tenho. eu tenho um monte de CD que eu adoro olhar e falar, caramba, a coleção, assim. Mas. E eu tinha 5 vezes mais que isso. Mas. Eu sou dei. daqueles que eu gosto de pegar o CD, gosto de ver De foto, olhar o encarte e tal, né? gosto de ver quem fez, quem produziu, quais são os músicos, as participações É, que especiais. também é uma coisa que se perde, né? Exatamente. Sem o físico, né? Sim, sim. Por exemplo, em algumas plataformas digitais tem como você ver toda a parte, né? Ficha técnica. Ficha técnica. Mas a pessoa tem que colocar. E né? também a maioria das pessoas não deve nem saber que tem, né? Sim, que só fica na parte da Ainda música. não E tem- como, não é um hábito, como eu gosto de saber quem fez, tal, os agradecimentos, tal, eu gosto de ver isso. Entendeu? Então eu sou das antigas mesmo. Eu gosto de ter o trabalho. E quando as pessoas me dão o trabalho, eu sou daquelas pessoas chatas. Eu falo assim, não, meu filho, eu quero autografado, claro. Então eu peço a pessoa para autografar. Eu ainda gosto do autógrafo. Então, tipo, funciona como um presente, como um cartão de visita, Sim, algo pra dar, eu né? acho que é uma forma, é um carinho do artista pro público. De escrever algo para ele. A gente está escrevendo ali agora para ele, ou seja, a gente está separando, tirando algo nosso, do nosso coração e passando para ele, como uma forma também de agradecimento por ele estar confiando, por ele estar acreditando no nosso trabalho. Não, eu escreveria. Eu sei que você não vai conseguir ouvir, mas pode confiar. E se você quiser, tem no Spotify, porque a maioria das pessoas não tem mais antes de CD. Sim, sim. Mas assim, Mas tem gente que tem, no mercado católico sim, ainda tem. E gosta de ter. É. Gosta de ter. Apesar de ter as plataformas digitais, ainda gosta de ter o trabalho. Não, é verdade. Mesmo que não seja para colocar no carro, mas igual você tem os seus CDs ali, gosta de ter. De mostrar, poxa, eu tenho CD de fulano, eu tenho CD tal, tal, e autografado. Não, eu tava falando isso com o Igor Fernandes outro dia. E ele, não, eu ainda faço CD e ainda funciona. Não é a maioria, mas tem muita gente que quer e ouve e tem em casa ainda, né? Então, ainda tem E também a gente tem que olhar o seguinte, principalmente no nosso caso, que a gente viaja muito, a gente vai muito para os interiores, e a gente acaba alcançando um público que a gente nunca pensou em atingir, que são pessoas com mais idade que não têm a mesma disponibilidade de estar entrando na internet, de estar ouvindo. E tem um aparelho de CD. Né? E tem um aparelho de CD. Então, quando a gente canta, ele já pergunta, tem CD? E às vezes a gente não tem. A gente não leva com essa mentalidade de que as pessoas vão nas plataformas digitais, a gente só fala no show e as pessoas vão entrar. E você vende, então, gostam. Você leva Eu ainda todo show. levo o CD para as pessoas, levo o CD e o DVD para as pessoas. Então esse novo, como é que você vai fazer? Então, um novo CD, o CD Herança... Só quando acabar de lançar, de repente. A gente está com um projeto mesmo de lançar alguns singles e depois lançar o CD todo nas plataformas digitais. A gente pretende também fazer físico, entendeu? Se depender de mim, eu vou bater o martelo para lançar também o CD físico. Para justamente alcançar essas pessoas que não têm a mesma facilidade de simplesmente ouvir pelas plataformas digitais. E é um artista Universal Music? Como é que é isso? Universal Music, pense numa... O pessoal te acolheu bem? Como é que funciona? Sim, muito bem, muito bem. Eu acho que ter a Universal Music no lado, agregando o nosso ministério, isso é muito, muito bom. Né? Isso realmente vai fazer com que a nossa evangelização ela atinja mais e mais corações, que esse é o nosso objetivo. É atingir... ir a lugares, ir a corações que a gente talvez nunca iria atingir. Né? E a Universal Music vai vir para agregar e potencializar o nosso trabalho de evangelização. E você tem visto resultado já, assim, de ter aquela marquinha Universal Music? Qual é o trabalho que eles estão fazendo, basicamente, assim, de... Sim, a parte de divulgação tem esses facilitadores. Né? A divulgação, tanto na nossa própria página, né? Quanto na página deles, isso faz com que o nosso trabalho seja visto por pessoas, como eu falei, que talvez nunca iriam ver o nosso trabalho. Você foi capa, inclusive, como é que é o nome? Aquela playlist? Do Spotify, música Não é música muito cristã. legal isso, né? Sim,
Isso nós conseguimos graças ao trabalho da GBA Music Universal, que fizeram com que o trabalho fosse um trabalho que tivesse em evidência. Inclusive, um abraço pra galera da GBA. Sim, GBA, ó. Andrezão, Felipe. Beijo Gente pra boa. vocês. É um Meus povo maravilhoso. Você tá feliz na GBA? Muito, muito feliz. GBA Music é a minha casa. Foi a galera que, começando com o André Simão, que acreditou no meu trabalho e encarou muita coisa para que o meu trabalho acontecesse, para que o meu trabalho tivesse cada vez mais o carinho do povo, né? Então ele teve que brigar muito comigo e por mim, né? Porque brigar comigo no sentido de me tirar muito nas minhas zonas de conforto, né? O André Simão é uma pessoa que tem uma visão muito legal, então ele me tirava da minha acomodação, né? Inclusive você também é responsável pela minha melhora, pelo meu desejo de querer mais, de almejar mais, de dar o melhor para Deus. Porque eu lembro das nossas conversas, eu sempre saía assim com dor de cabeça, porque você sempre me questionava, sempre me apresentava coisas novas, músicas novas, referências novas, que me fazia pensar, poxa, eu ainda não faço nada. O que eu faço é muito pouco, né? Eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Deus merece o melhor, o povo de Deus merece o melhor. Então, assim, só tenho que agradecer a você, né? Agradecer o André Simão, o Felipe, o pessoal da GBA, por me ajudarem, né? O André Cavalcante também, um cara também que tem uma cabeça, uma visão musical. Mim, cara, é indispensável o André Cavalcante como nas minhas produções. Na verdade, ninguém da fábrica eu dispenso mais. Só que o André é uma figura para mim indispensável na hora de formular música. Por isso que todas as minhas últimas produções, há anos, tem sido com ele, porque é um cara que Deus me mostrou assim, ó, agora tu vai fechar com ele aí e vamos em frente. E essa coisa que você falou sobre te incentivar e tal, para mim eu tenho essa inquietação. E antes eu ficava trazendo aquilo de uma forma negativa. Poxa, tá tudo errado e tal, a gente tem que fazer alguma coisa. Hoje, graças a Deus, eu tenho tido mais ação do que pensamento, né? Uhum. Então, isso aqui que está acontecendo agora é um dos frutos disso. Eu espero que Deus abra as portas para que se firme e seja um canal. Amém. Seja algo que a gente possa se utilizar, né, para o bem, porque é sempre para a glória de Deus, para a evangelização, e para que possa enriquecer a cabeça, o coração das pessoas, elas possam ouvir também um pouco mais da vida de quem está sentado aí. E muito contente de você ter sido o primeiro, cara. Cara, eu agradeço, eu fico muito honrado de ser o primeiro. Primeiro, assim, honrado por ser seu amigo, né, por ter sua amizade, que sempre me faz crescer, né, não somente no âmbito musical, mas também no âmbito espiritual. Né, o fato da gente estar, você como está no seio da comunidade também, isso me ajuda, né, o carinho que você tem com a comunidade Shalom, com as expressões da comunidade. Também quero deixar aqui meu grande abraço para a comunidade Shalom, que se não fosse a comunidade ter aceitado, né, isso em 2005, né, de ter gravado Águas Profundas, né, de ter confirmado, que para mim foi muito importante, porque foi a bênção de Deus, né? Deus que falou assim, eis o momento de você gravar. E esse pontapé inicial foi dado pela comunidade, né? Então eu sou muito grato à comunidade, sou muito grato às edições Shalom pela investida, por acreditar também, porque eu gravei, na época que eu gravei o Águas Profundas, eu era postulante, não tinha nem sinal, e a comunidade investiu em mim. Né? Então eu sou muito grato à comunidade por me fazer compreender a minha missão, compreender o meu ser artista, o meu ser missionário, o meu ser filho de Deus. Isso foi graças à visão que a comunidade teve a respeito da própria potência da condução de Deus para a minha vida. Né? Porque como eu sempre fui músico, antes de ser da comunidade, a comunidade confirmou isso e potencializou. Então, eu sou muito grato à comunidade por isso. E te ter como amigo, como irmão, né, de carisma, porque você, assim, sempre colocou, sempre deu ideia, sempre investiu,
também no carisma, nas artes, né? Então eu sou muito grato a você, né? Sou muito grato mesmo. Acho que todos que convivem contigo aqui em Fortaleza não tem como não agradecer por tudo que você faz, pelo esforço que você faz. Muito obrigado mesmo. Eu também sou muito grato a você e estou muito feliz de você estar aqui, de ser meu amigo e fazer parte da minha vida há tanto tempo. Já tem, 15 anos, ou um pouco mais. Por aí, né? Sim. E que venham mais 50, Amém. 80, né? Tamo junto sempre, cara. Fala assim, e aí, lembra daquele tempo? Vamos ficar velhinho junto. Valeu, cara. É nóis.